Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela Drummond. Meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos estudar sobre produção de texto oral. Estão preparados? Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Você sabia que existem centenas de textos de diferentes tipos? Sim ou não? Muitos dos textos fazem parte da nossa cultura e aqui no estado do Amazonas temos um folclore muito rico. São muitas lendas, canções, contos, entre outros. Você já deve ter escutado, ouvido a lenda do Boto, olha só. Que mais? Você já escutou a lenda? Olha só, qual é a próxima lenda? Você já deve ter escutado a lenda do Guaraná, ainda mais se você é de Maués, não é verdade? Em Codajás tem uma lenda da cobra grande. Uma das lendas mais populares fala do surgimento da Vitória Régia, olha só! E muitas outras. Existem também os trava-línguas, que são textos curtos, com palavras muito repetidas, que dificultam a pronúncia rápida. É bem engraçado. Você pode desafiar seus familiares e amigos. O que você acha? Agora convido você a falar junto comigo um trava-línguas. Vamos lá? Trava-línguas. O doce perguntou para o doce: qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? O doce respondeu para o doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce. Nossa, criança, você conseguiu me acompanhar na leitura? Foram muitas palavras repetidas. Uma delas é o doce, não é verdade? Você conseguiu aí da sua casa acompanhar comigo a leitura do Trava-Línguas? Eu vou ler novamente bem devagar para você aprender e, caso você já o conheça, vai relembrar. Vamos lá? Trava-línguas. O doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce. Quem conseguiu falar bem rápido e sem errar? É muito divertido. Eu gosto muito. Você gosta? Vamos conhecer outros tipos de texto. Afinal, são muitos, porque além das lendas, trava-línguas, ainda temos as adivinhas, quadrinhas, poesias, receitas, entre outros. Vou dar uma dica para você identificar o próximo texto. Vamos lá? Ele começa perguntando assim: o que é o que é? Você sabe? Olha só, é uma adivinha. Nós vamos ler agora uma adivinha e eu quero que você aí de casa consiga acertar, porque eu sei que você é muito inteligente. Vamos lá? O que é o que é? É feito para andar e não anda. Você conhece? Sim ou não? Vamos lá adivinhar? É a rua! Você quando vai à escola, vai ao supermercado, vai em outros lugares, você anda pela rua. A rua ela é feita para andar, mas ela não anda. Você gosta de poesias? As poesias são um dos tipos de textos mais conhecidos e que nos transmitem informações, sentimentos e nos fazem ficar alegres, com saudades. Você sente saudade de alguém?
Você sabia que qualquer um de nós pode ser poeta ou poetisa? Sim! É só ter uma ideia, um sentimento, um desejo. Com a poesia, podemos homenagear alguém que amamos muito ou que fez algo de bom para nós, para nosso estado ou país. Você conhece um poeta ou poetisa de seu município? Sim ou não? Se não conhece, pode perguntar aos familiares ou amigos e conhecer a obra deles. Olha aqui para mim. Eu trouxe para lermos hoje um poema chamado, olha só, As Meninas, da autora Cecília Meirelles. Você sabia que toda poesia tem um título e um ou mais autores, que quase sempre vem acompanhada de uma figura feita por um ilustrador ou ilustradora? Vamos ler juntinhos e brincar de detetives da língua portuguesa. Vamos lá? As meninas. Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia! Arabella foi sempre a mais bela. Carolina, a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. Bom dia! Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, uma que se chamou Carolina. Mas a profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade: Bom dia! Cecília Meirelles. E aí? Você gostou do nosso poema? Vamos ler juntinhos um outro poema da mesma autora. Acompanhe-me. A bailarina. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Cecília Meirelles. Você percebeu que nos dois poemas haviam rimas? Sim ou não? Os dois poemas tinham rimas que são sons muito parecidos no final das palavras, como por exemplo, vamos investigar juntinhos. Dança, criança. Olha só o som parecido que essas duas palavras fazem. Dança, criança. As letrinhas A, N, C cedilha A fazem o mesmo sonzinho nas palavras dança, criança. Vamos falar juntinhos as duas palavras para nós percebermos e identificarmos o som parecido nas duas palavras, combinado? Olha só, dança, criança. Isso, criança, é chamado de rima. A rima são os sons parecidos no final de cada palavra. Depois de brincarmos de detetives da língua portuguesa, vamos testar nossos conhecimentos, porque chegou a hora da nossa atividade. Vamos lá? Atividade 1. Leia o texto abaixo. Pontinho de vista. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo, com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza: minha nossa, que grandão! Pedro Bandeira. Vamos identificar agora o que a nossa atividade 1 ela deseja. Vamos investigar juntinhos. O texto lido é letrinha A, poema, letrinha B, adivinha, letrinha C,
lenda? Ou será que é a letrinha D, receita? Vamos agora identificar a resposta correta. O texto lido é um poema. Lembram que é um poema? Sim, eu sei que sim, porque você é muito inteligente. Vamos agora para a atividade 2. Marque com um X a alternativa correta. Um poema é um texto que pode ter rimas, título, autor ou autora. Será que um poema é um texto que pode ter rimas, título, autor ou autora? Vamos lá identificar. Um poema é um texto que pode ter, sim, crianças, rima, título, autor ou autora. A rima, lembrando você, criança, que a rima são os sons parecidos no final de cada palavra, de 2 palavras. Por exemplo, criança, dança. Perceberam um som parecido? Isso se chama rima. O título nós vimos que é o tema central do poema e não pode faltar num poema o autor ou a autora, que é o poeta ou a poetisa. Agora, criança, que você já investigou bastante e brincou de detetive da língua portuguesa, chegou a hora da nossa revisão. Vamos lá? Nós estudamos que muitos dos textos fazem parte da nossa cultura e aqui no estado do Amazonas temos um folclore muito rico. São muitas lendas, canções, contos, entre outros. Existem também os trava-línguas, que são textos curtos com palavras muito repetidas, que dificultam a pronúncia rápida. É bem engraçado. Você pode desafiar seus familiares e amigos. O que você acha? Também estudamos que a poesia é mais um tipo de texto bastante conhecido e nos transmite informações, sentimentos e nos fazem ficar alegres, com saudades. Você sabia que qualquer um de nós pode ser um poeta ou poetisa? Sim, é só ter uma ideia, sentimento ou um desejo. Com a poesia, podemos homenagear alguém que amamos muito, que fez algo de bom para nós, para o nosso estado ou país. Nós investigamos também as adivinhas ou adivinhações e vimos que iniciam tradicionalmente com a pergunta: o que é o que é? Elas fazem parte da literatura popular e das brincadeiras folclóricas. Em sua estrutura é feita uma pergunta e geralmente as respostas são bem engraçadas e algumas até bem difíceis. Como já brincamos com as palavras e aprendemos bastante, nossa aula por hoje está se encerrando. Espero você no próximo Aprender Além da Escola. Tchau!